Salmo antes da gente bater o papo. O Salmo 117, Salmo Jesus, ele disse na forma de música. Quando ele foi para ser crucificado, antes de ser preso, ele cantou esse hino, o Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Esse salmo foi cantado por Jesus antes de enfrentar os dias finais do seu ministério, antes de ser preso, justamente antes dele ser preso. Queridinhos, Deus ama os estrangeiros. A palavra de Deus está cheia de orientações, de conforto para os estrangeiros. Então, Deus abençoe vocês em todas as suas atividades, aí nesse lindo país. A graça do Senhor esteja com vocês. Queridinhos, daqui a pouco eu tenho uma live com mais de 300 mulheres, que eu sou um autor diferente, porque eu escrevo só sobre mulheres da Bíblia. E essas pouco mais de 300 mulheres resolveram fazer uma campanha para atingirmos 1000 mulheres na leitura dos meus livros. Eu quero agradecer a Deus o privilégio de, jubilado, continuar trabalhando naquilo que é possível para esse jovem de 88 agora. Queridinhos, eu quero refletir com vocês sobre um tema que é o seguinte, que o poderoso rompe as barreiras do impossível. Nós temos um Deus maravilhoso. Se você analisar, abrir a Bíblia, e nem precisa ler, vocês conhecem, são coisas maravilhosas. Vocês se lembram de Esaú? Esaú não foi abençoado pelo pai. O pai pensou que estava abençoando Esaú e abençoou a Jacó. E a Bíblia fala que Deus, a princípio, não apreciou Esaú. Mas olha a misericórdia de Deus, o poderoso rompe as barreiras do impossível. Esaú é abençoado também. Não foi só Jacó. Quando Jacó foi se encontrar com Esaú, Jacó diz, eu tenho presentes para você, meu irmão. Ele diz, não preciso presentes, meu irmão. Eu também fui abençoado por Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus sempre muda para melhor, para abençoar. Ele perdoa, esquece os nossos erros, nos dá novas oportunidades de crescimento espiritual. E olha só, um dos homens mais fiéis do mundo era o patriarca Jó. Jó era descendente direto de Esaú. Olha a bênção de Deus, inclusive para aquele que no início não foi abençoado. Nós temos um Deus maravilhoso, compassivo, clemente, misericordioso, que se esquece das nossas falhas, nos perdoa através de Jesus Cristo. O poderoso rompe barreiras do impossível. Era impossível um homem que não era abençoado se tornar abençoado e progenitor de um dos maiores patriarcas. Pouquíssimas pessoas receberam elogios de Deus, como
o Jó, descendente de Esaú. Você olha para Moisés. Moisés foi escolhido para ser o libertador. Desde criança, a mãe já sentiu, Joquebede já sentia que o filho ia ser um libertador do povo escravo que estava lá no Egito. E cônscio dessa responsabilidade, ele procura defender os filhos de Israel. E Satanás procura dar uma rasteira no Moisés, o Moisés perde a estribeira, ele mata um egípcio. E o inimigo diz assim, agora acabei com Moisés. Ninguém acaba com os filhos de Deus, com aqueles que estão assim com o Senhor. Aí ele teve que fugir, ficou 40 anos ausente de tudo. O homem que era para ser o libertador estava lá cuidando das ovelhas do sogro. Mas foi nesse período que Moisés escreve o livro de Jó, o livro de Gênesis. Depois ele escreveu outras partes do Pentateuco. Com Deus ninguém perde tempo. Quem está com Deus nunca perde, ele só ganha estar ao lado do nosso Deus, porque o Senhor, o poderoso, rompe as barreiras do impossível. Satanás pensou, agora o tal libertador não vai fazer esse trabalho de jeito nenhum. Mas ele se tornou o primeiro escritor da palavra de Deus. Ninguém perde tempo estando ao lado do Senhor. Você olha nas coisas impossíveis, depois ele vem, é libertador. Quando o povo está fugindo de Faraó, o exército de Faraó vem, e agora uma situação impossível, cercados pelas montanhas, o exército poderoso veio sobre eles. E Deus disse, calma, Moisés, o possível vai acontecer. E vocês conhecem a história, que Deus abriu o Mar Vermelho. Nosso Deus é o Deus do possível. E os impossíveis são superados. O poderoso rompe as barreiras do impossível. Eu estou escrevendo um outro livro, é o livro número 33, sobre mulheres da Bíblia. E até gostaria que os meus livros aparecessem em Nova Zelândia. Nós vamos estudar um jeito. Queridinhos, é o seguinte, a mulher de Potifar. Olha a história de José. Eu preciso estar de olho no relógio aqui. Estou bem, por enquanto. José tinha sonhos de Deus sobre o seu futuro, para libertar pela segunda vez o povo de Israel da fome e de outros problemas. Quando José foi capturado pelos irmãos, os irmãos alguns deles queriam matar o José. E Satanás instigando para matar José, que sabia que José era um predestinado para a justiça. Aí um deles diz assim, vamos faturar um dinheirinho, em vez de matar, nós vamos vender para uma caravana que está chegando aí. Eram parentes deles, descendentes de Abraão, ismaelitas. Nós sarrafiamos os ismaelitas, mas Deus usou um grupo de comerciantes ismaelitas para salvar José e eles levaram José para o Egito.
E os irmãos disseram: estamos livres de José. Satanás ficou alegre, contente, e diz assim: acabei com o Zé. Lá ele é vendido para uma pessoa nobre. Essa pessoa nobre tinha uma esposa com inclinações sensuais e acabou assediando José. E José foi uma pessoa vitoriosa. Satanás queria acabar com o servo de Deus. Aí a mulher abriu o livro das calúnias, disse que José tinha assediado. Potifar não acreditou na mulher. Potifar acreditou em José, porque em casos de assédio, de ataque à mulher, o agressor, o estuprador, ele é condenado à morte, tanto lá no Egito como em Israel. Mas Potifar acreditou em José e colocou numa prisão. Lá na prisão, José passa 2 anos parado numa prisão. Situação impossível. Mas o poderoso rompe as barreiras do impossível. José era um abençoado com sonhos de Deus. Interpretou, foi chamado porque o faraó tinha um sonho, 2 sonhos, e José interpreta. Ninguém segura o povo de Deus quando o povo de Deus está ao lado do Senhor, do compassivo, do clemente, do misericordioso, do Rei dos Reis, do nosso Salvador. Aí ele se torna, vocês conhecem a história, ele se torna o governador de todo o império egípcio. O Deus poderoso rompe as barreiras do impossível. Ninguém segura os planos de Deus para nós. Se você olhar, já na época de Nabucodonosor, enfiou lá na fornalha ardente Sadraque, Mesaque e Abednego. E a 4ª pessoa não era o Daniel. A 4ª pessoa era o Salvador, que entrou na fornalha. O Deus que resolve situações impossíveis é o nosso Deus. É o nosso amigo, é o nosso Redentor. Ele não se esquece de nós, nas nossas lutas, nas nossas saudades, nas nossas dúvidas, nas nossas enfermidades, nas nossas mortes. Ele provê a ressurreição. Com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém vence. A Deus ninguém vence. E nós estamos com este Deus maravilhoso, sem merecermos. É a graça que nos cobre. E a situação impossível na fornalha, eles foram nem cheiro de fumaça, os servos de Deus. Nós temos um Deus, o poderoso rompe as barreiras do impossível. Você olha para... veja, uma mulher no tempo de Jesus Cristo, chamada Marta. Marta era chegada em trabalhos, afazeres, responsabilidades, e Maria escutava a palavra de Deus. Parecia impossível que Marta se revelasse como uma pessoa esclarecida espiritualmente falando. Mas aconteceu com ela. Aquele verso que diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse verso foi dito para Marta, não para Maria. O nosso poderoso rompe as barreiras do impossível e surpreende os seres humanos, surpreende a igreja, surpreende os membros da igreja, surpreende os pastores.
Ninguém de nós merece aquilo que o Senhor proporciona para nós. Você olha para um caso semelhante à da fornalha de Nabucodonosor, no Novo Testamento, aconteceu uma coisa que a história comprova. O apóstolo João foi jogado pelo imperador Domiciano num tacho de óleo fervente. E nada aconteceu com João, porque o poderoso rompe as barreiras do impossível. E Domiciano diz, eu não posso com esse homem. Eu vou extraditá-lo, vou mandar para a ilha de Patmos. Lá não existe nada, é um lugar rude, não tem armazém, não tem alimentação. Eu vou colocar este homem no ostracismo, longe da civilização. Chega de pregar a história de Jesus Cristo. E lá em Patmos, uma ilha deserta, Deus o alimentou. E lá em Patmos é que ele escreve o livro do Apocalipse. Deus faz a reversão das nossas situações complicadas. Deus é poderoso, o poderoso rompe as barreiras do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Pode falar um amém, para engrandecer o nome do excelso Criador, maravilhoso Senhor. Olha o Paulo e Silas, que eu gostei do amém. Bonita voz, doutor. É o doutor que falou? Sim. Uma bela voz. Doutor, que coisa maravilhosa. Se Paulo e Silas ficassem reclamando lá na prisão, como é que vão prender um servo de Deus? Dá para entender? Dá para entender que Herodes matou João Batista com uma violência, uma malignidade indescritível. Nós não entendemos os silêncios de Deus. Mas esse Deus poderoso sabe o que está fazendo, quer o nosso melhor. Eu acredito que o João Batista foi ressuscitado quando aqueles 500 fiéis ressuscitaram na ressurreição de Jesus. Olha o Moisés que morreu. O Moisés queria entrar na terra, ficou 40 anos no ostracismo, depois 40 anos no deserto, levando aqueles cabeçudos, teimosos, aqueles testarudos, como diziam os hispânicos. E chegou a hora de entrar na Terra Prometida, Deus disse assim, Moisés, você vai ficar. Senhor, eu quero entrar. Como é que você explica isso? Deus não precisa que nós expliquemos. Olha o que aconteceu com Moisés. O Senhor leva ele para um monte assim e diz assim, agora você morre. O Senhor Jesus pegou Moisés no colo e sepultou Moisés num lugar onde ninguém ficou sabendo, onde era a sua tumba. Mas lá em Judas 7, está escrito que ele foi ressuscitado. Deus prepara coisas melhores acima dos nossos infortúnios, acima das nossas tristezas, acima das nossas dúvidas, acima das nossas incompreensões, porque o poderoso rompe as barreiras do impossível. Hoje Moisés está lá no céu. Não adianta teimar com Deus. Aquele rei, eu não esqueci que eu estava falando de uma outra personagem, mas eu vou chegar lá. O rei Ezequias, Deus disse assim para ele, o Ezequias, está na hora de você descansar. Não faça isso, Senhor. E chorou, virou o rosto para a parede e começou a chorar como um adolescente nervoso.
revoltado. Aí Deus manda o profeta e diz assim, avisa lá o meu rei que eu vou dar mais 15 anos para ele. Não contraria o plano de Deus. Foi nesse momento que ele, nesses 15 anos, nasceu o maior pilantra que já aconteceu, que já nasceu nessa terra. Você se lembra o nome dele? Está se lembrando? Manassés. Manassés era feiticeiro. Manassés pôs ídolos, pôs Baal dentro do templo. Manassés incentivou infidelidade conjugal, prostituição, feiticeiro. Aí ele foi justiçado, um rei levou ele. Aí ele orou a Deus e disse, Deus, me dá uma oportunidade. E Manassés foi perdoado por Deus. O poderoso rompe as barreiras do impossível. Quem é que perdoaria Manassés, que destruiu o povo de Deus? Porque o pai dele contrariou os planos divinos, não se ajustou. É melhor a gente não teimar com Deus, porque Deus está preparando o melhor para nós. Tudo do bom e do melhor. Olha nessa pandemia. Eu estava começando a falar de João Batista que foi. Como é que você explica? Como é que você explica que aquele moço que foi apedrejado, o Estevão, como é que você explica que Deus permitiu? Era bom para Estevão. Na eternidade nós vamos saber por quê. Quem é que explica que Saulo estava lá ajudando, assessorando os apedrejadores? Mas o impossível aconteceu. Era impossível Saulo, que matava os fiéis. Mas o poderoso rompe as barreiras do impossível. Graças a Deus. E Saulo se torna Paulo, o maior de todos os apóstolos, o grandioso escritor das epístolas. Como é que ele foi preso? Como é que Deus deixou Paulo ser preso? Será falta de carinho de Deus? Não. Nós precisávamos dessas epístolas. E lá na prisão ele escreveu isso. Olha a recompensa que Paulo vai ter na eternidade de ser o maior teólogo do cristianismo. Quanta coisa nós vamos ver na eternidade de alegria, de felicidade. Sem hospital, que não é preciso. O oftalmologista vai ter outra profissão e o pastor também. Oh, que coisa maravilhosa, o que Deus está preparando para nós. Queridinhos, então, o Paulo e Silas, eu estava falando sobre eles. Se eles estivessem reclamando, não ia acontecer o terremoto e a prisão se abrir. E o carcereiro não ia se converter. O carcereiro, quando viu que ninguém fugiu, o homem se converte. Não é o primeiro carcereiro que se converte. A Bíblia fala de algumas pessoas que tinham essa profissão. E eu estava começando a falar da pandemia, e vocês já devem estar por aqui de ouvir falar em pandemia. Mas olha o que aconteceu. Satanás queria fechar as igrejas. Satanás queria destruir a pregação do evangelho. Mas o poderoso rompe as barreiras do impossível. A pregação aumentou. A mensagem chegou a milhões de outras pessoas. A internet e outros
e outras plataformas sociais que não eram utilizadas devidamente pelo poder do Evangelho, agora são utilizadas. E vocês pensam que aqueles... Satanás queria matar todo mundo sem esperança da salvação, mas o que aconteceu com o bom ladrão está acontecendo com os pacientes que estão morrendo. Na hora do sufoco, Deus me perdoa, Deus me socorre. Quanta gente está sendo salva? A exemplo do ladrão, na 10ª hora, nos últimos segundos da sua respiração. A graça de Deus não abandona. Deus amou o mundo de tal maneira, está lá em João 3,16. Deus morre para poder salvar, para nos dar a vida. Queridinhos, eu fiz uma meditação numa igreja brasileira de Nova York. Aqui de São Paulo, me convidaram, eu estou aceitando tudo que aparece para a pregação do Evangelho. Nunca preguei para 110 mil pessoas de uma vez. Não é que era um grupo de umas 7, 8, 10, 12, nem fiquei sabendo quantos eram, era um grupo pequeno, que no Brasil se chama PG, pequeno grupo. E é uma lembrança que nós temos que pagar nossas contas, para deixar tudo no PG, pago. Honestidade para o Evangelho não ser vituperado. O rapaz que me convidou, ancião da igreja, me mandou um relatório que houve 110 mil visualizações. Eu não sou um pregador como Moody, como os principais evangelistas. Deus não está procurando estrelas. Deus está procurando corações que se entregam a Jesus. E a pandemia expandiu a pregação do Evangelho. A TV Novo Tempo cresceu muito. Lições, estudos bíblicos, tudo o que Satanás pensava que ia amortecer, Deus avivou, porque o poderoso rompe as barreiras do impossível. Então, meus queridinhos, eu estou quase na hora da minha live com mais de 300 mulheres. Agora nós estamos numa campanha para chegarmos a 1000 mulheres fazendo a leitura desses livros, destas mulheres, gente simples. Ruth era uma moabita. Ela se tornou bisavó de Davi. Deus não está procurando etnia. Deus está procurando coração, alma, suspiros, soluços para solucionar os seus problemas. Eu não sei se a Nájila está por perto aqui. Queria apresentar a Nájila para vocês. Nájila, você pode dar uma chegadinha aqui, querida? Não. A minha garotinha de 86 anos. Muito boa noite para todos vocês. Boa noite, olá. Um dia a gente boa vai noite, ficar querida. junto, não vai? Um dia a gente vai viver junto, né? Sempre. Eu queria... eu vou pedir para ela depois dizer mais umas palavras. Eu queria dizer um poema dedicado a vocês, ao poderoso que rompe as barreiras do impossível. Eu não sei se... está aqui. Eu estava na clínica, no spa, lá de São Roque, e na piscina me deu a ideia de fazer esse poema, e eu vou dedicar aos irmãos de Nova Zelândia com todo carinho. Aquele que criou tudo, fez-me do nada tudo, e faz de tudo para me tirar do nada. Para transformar o meu nada em tudo, ele me tira tudo o que me leva ao nada. Ele supre o meu nada com o seu tudo,
e me concede tudo para eu não voltar ao nada. O meu nada, eu penso que é tudo, mas não é nada se eu não olhar para o eterno tudo. E não entregar tudo ao que por mim fez tudo é o mesmo que não entregar-lhe nada, porque na linguagem do grandioso tudo é tudo ou nada. Então, o que Deus espera de nós? Espera o nosso tudo, a nossa entrega, o nosso amor, a nossa resposta a essa grandiosidade, a esse poderoso Senhor que vai nos tirar desse mundo. Eu queria lembrar vocês de um versículo do Apocalipse que diz que Deus vai limpar as nossas lágrimas e vai fazer habitação entre nós. Bilhões de mundos não caíram no pecado. Só nós estamos quebrando a cara, quebrando a cabeça aqui. Mas olha o que vai acontecer, porque o poderoso rompe as barreiras do impossível. Ele vai morar conosco. Bilhões de mundos gostariam de ter esse privilégio. Bilhões de mundos gostariam de ter esse privilégio, de Deus se tornar um de nós e de vir morar conosco. Apocalipse 21 diz: o tabernáculo de Deus será com vocês. Agora, e nós chamamos, e o Apocalipse chama de Nova Jerusalém, mas o profeta Ezequiel diz que Deus vai mudar o nome da Nova Jerusalém. Vocês sabiam disso? Nájila, vê se você encontra para mim. Está aqui. Se você tem Bíblia por perto, se não tiver, está perdoado, não tem problema. Ezequiel, o último capítulo de Ezequiel, é a mudança do nome da Nova Jerusalém para um outro nome. Vamos ver se... É um livrão grande esse Ezequiel aqui. Capítulo, acho que é o 48. Veja, ajuda a conferir aí. Idoso precisa sempre de assessoramento. Obrigação de vocês ficarem assessorando. Idoso não carrega mala, idoso tem privilégios no estacionamento e assim por diante. Ezequiel, capítulo 48, verso 35. Guarda bem na cabeça, pessoal de Nova Zelândia, olha o novo nome da Nova Jerusalém, para onde nós vamos. O nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. O universo inteiro vai ficar sabendo e vai querer visitar a nossa cidade, onde Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito estarão morando conosco. Se bilhões não caíram no pecado, bilhões não terão o privilégio que nós teremos naquele dia glorioso, quando nós formos para esta cidade chamada O Senhor está ali. Já pensou andar com Jesus? Receber o abraço do Pai e o Espírito Santo dizer: você não acreditava em mim, né? Mas olha como eu te ajudei. Conhecer o seu anjo. Enfim, o poderoso rompe as barreiras do impossível e nós estaremos lá, e vocês também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça esse lindo rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor levante esse rosto maravilhoso e olhe para você e abençoe você desde agora até aquele dia glorioso em que subiremos para a glória eterna do nosso Deus. Nájila, diz umas Amém. palavrinhas, carinho aí aos irmãos antes da oração. Eu acho que o meu marido não sabe que eu estou segurando um dente que caiu
E eu estou num dentista agora, mas eu coloquei para falar para vocês, tomara que não caia. Que Deus abençoe vocês. Que juntos nós possamos, naquele dia, dizer, este é o Deus que nós aguardávamos. Nós queremos que todos habitem eternamente nas mansões eternas. Muito obrigada pelo carinho. Lá eu vou abraçar vocês, se a gente não puder, na terra. Muito obrigada, vocês estão aqui. O Afrânio, pastor Afrânio, tio do doutor, era meu amigo, companheiro do coração. E esse amor que tínhamos e temos pelas duas famílias, seja o símbolo da nossa fraternidade, seja o símbolo da família que vai subir para as mansões eternas. Oh, muito obrigado por ter esse contato com os queridos irmãos. Nós é que agradecemos, pastor. É muito bom vê-lo e sua esposa, e saiba que vocês são uma inspiração para nós. Muito obrigada. Louvado seja o Senhor. Louvado seja. Oração. Você pode fazer oração, pastor. Oração. A Nádia começa e eu termino. Nosso grande Deus, querido Pai, nós te damos graças porque Tu és o nosso Pai. Amém. Muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, pelo descanso que Tu nos dás a cada 7 dias. Senhor, nós não sabemos como Te agradecer porque ainda estamos com vida, respiração, saúde, bem-estar, união em família. Lembramos, Senhor, das pessoas que esqueceram um pouco de Ti, das famílias que não estão muito unidas, Senhor. Mas eu sei que um dia Tu has de vê-los unidos para sempre. Papai do céu, olhe para todos os pedidos aflitos, que eles possam ser abençoados por Ti. Amém. Pessoas que já descansam, Senhor. Famílias enlutadas, tem misericórdias. Eu sei, Senhor, que a Tua misericórdia é extremamente forte para nos dizer que o Senhor é Deus. Amém. Tu tens o poder, Senhor. Em Ti nós confiamos. Guarda-nos, Senhor. Amém. E vamos seguindo com o Teu servo. Pai maravilhoso, agora coloca esses irmãos maravilhosos na palma das Tuas mãos. Teu carinho, Teu amor, as gotas do Teu conforto, os incentivos para continuarmos ao Teu lado, custe o que custar. A clemência do céu permaneça entre nós. A bondade do Senhor nos comova e a bênção do Eterno não nos abandone em todos os momentos até o glorioso dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridinhos, sejamos todos abençoados e fortalecidos nesta graça. Pastor. Amém. Pastor.